Não leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, ela mudará a sua vida. Você sabia que existem 3 formas de Deus falar com o homem? A primeira delas é pela natureza. Imagina uma criança sendo gerada. Imagina o nascimento de um bebê. Olha para a natureza. Essa é a forma mais linda que Deus mostra que ele realmente de fato existe. A segunda forma de Deus falar com o homem é através da consciência. Aquela voz que você ouve lá no seu íntimo, que muitas vezes te impede de fazer algo errado ou que te impulsiona de fazer algo do bem, algo legal. Essa é a voz de Deus falando dentro de você. E a terceira é pela palavra. A Bíblia é a palavra viva de Deus. É a boca de Deus falando com você. Eu gostaria de ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Eu gosto de falar que a Bíblia, ela é o livro mais verdadeiro e vivo que existe. E eu creio nisso porque a Bíblia, para mim, além de ser o meu livro de fé, para mim, é a boca de Deus falando com o homem, sem dúvida alguma. Eu gostaria de ler algumas coisas aqui para vocês referente à Bíblia. A Bíblia é o único livro que revela o Criador para a sua criatura. A Bíblia, ela fala de vários assuntos. A Bíblia fala de guerras, a Bíblia fala de violência, a Bíblia fala de traições, a Bíblia fala de amor, de relacionamentos. Sabe por quê? Deus poderia ter ocultado isso para nós. Deus poderia ter deixado um livro só com coisas boas, com coisas perfeitas. Sabe por que Deus não permitiu isso? Porque a Bíblia, ela é real. A Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia, ela é singular em suas afirmações. Não há nenhuma palavra, nenhuma frase da Bíblia que pode ser questionada que não tenha uma resposta de Deus. A Bíblia, ela fala de histórias de grandes homens e mulheres de Deus que tiveram a sua marca, a sua história aqui na Terra. Histórias que nós muitas vezes nos dias de hoje nos comparamos e nos vemos, às vezes, até nas mesmas situações. Não existe a possibilidade de você ler a Bíblia e ela não mudar a tua vida. Não existe a possibilidade de você conhecer a Bíblia e ela não transformar o teu coração, os teus pensamentos. A Bíblia, ela é o livro mais lido no mundo. E na Bíblia não há contradições. Tudo que você quiser saber a respeito acerca de qualquer assunto, qualquer dúvida que você venha a ter do passado, do seu presente e até do futuro, a Bíblia responde. Lembre-se que a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Eu te desafio a ler a Bíblia. Você pode me questionar da seguinte maneira: Luísa, eu já li a Bíblia, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não entendo nada, eu não consigo compreender. Eu vou te dizer uma coisa: quando Deus achar que você precisa compreender algo que você está lendo, Ele mesmo abrirá o seu entendimento. Porque Deus não é Deus de dúvida, Deus não é Deus de confusão. Muitas coisas nós não vamos entender aqui na Terra, nós vamos entender lá no céu. Mas eu sempre falo que Deus, a palavra de Deus, ela não precisa ser entendida, ela precisa ser obedecida. Só existe a transformação, não é no saber, não é no conhecer a Bíblia, e sim no viver a Bíblia, no obedecer a Bíblia. Existem várias religiões, várias filosofias. E tudo isso traz para nós o quê? Conhecimento. Apenas conhecimento. Então eu te aconselho a continuar lendo a Bíblia. Se você não começou, comece. Se você começou e desanimou porque você não está entendendo nada, continue lendo.
pode acreditar no que eu estou te falando. Em algum momento, Deus vai se revelar a você. Ele vai abrir o seu entendimento, ele vai te dar compreensão. E isso mudará a tua vida, mudará a tua situação, as tuas circunstâncias. Todas as dúvidas que você tem hoje, você não precisa ficar procurando em livros, em fábulas, em filosofias. Sabe por quê? Porque Jesus ele disse assim na palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, se você se questionar, mas e aí? E essa verdade que Jesus disse? Onde ela está? Ele também fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão. 4 frases de pessoas diferentes e que em algum momento você já ouviu falar sobre elas. A primeira é: essas pessoas falaram essas frases antes de morrerem. A primeira é Maomé. Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. A segunda pessoa foi Confúcio. Ele disse: eu não sou o caminho. A terceira pessoa foi Buda. Ele disse: procure pela verdade. E a quarta pessoa foi Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é diante dessa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês algo muito importante. E você que está afastado dos braços do Pai, volte para Ele. Creia que Ele é tudo o que você precisa. Como Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não te dá margem para você procurar mais nada em lugar algum e em ninguém. Se você confiar nesse Deus que te ama tanto, você pode acreditar no que eu estou te falando. A Bíblia, que é a palavra de Deus, mudará a tua vida completamente. Te dará um outro sentido. E não esqueça, Jesus é a palavra viva. Se você crer em Jesus e na sua palavra, você será salvo.